Você sabe o que é ser chamado de mentiroso pela própria família? Sabe o que é olhar pro rosto da sua mãe, do seu irmão, da sua avó, e ver desconfiança onde antes só havia carinho? Porque eu sei. Eu vivi isso. E tudo por causa de uma mulher que fez da manipulação uma arte. Ela mentiu. Fria. Calculada. Com lágrimas nos olhos e voz trêmula. E eles acreditaram nela. Até o dia em que eu mostrei as provas. Meu nome é Felipe. Tenho 31 anos e moro na Carolina do Norte, num subúrbio a 20 minutos de Raleigh. Sou técnico em TI, daqueles que passa o dia consertando o servidor, resolvendo o pepino de gente que sem querer apagou o sistema inteiro e que vive com 2 celulares no bolso. Não sou o mais carismático da família, nem o centro das atenções, mas sempre fui o responsável. O que resolve? O que tá ali quando precisam. E foi justamente isso que fez a queda doer mais. Conheci a Jéssica há 4 anos. Brasileira também. A gente se encontrou num grupo de Facebook para expatriados. O papo começou com piadas sobre pão de queijo e terminou num café em Dura. De cara, ela me encantou, divertida, linda, cheia de opinião. Trabalhava como assistente administrativa num consultório odontológico e fazia planos de estudar enfermagem. Era daquelas que faziam todo mundo rir no churrasco, que se dava bem com a minha mãe logo de primeira. Todo mundo adorava ela. E, no começo, eu também. Namoramos 2 anos antes de casar. Fizemos tudo como manda o figurino. Compramos casa juntos, dividimos conta, adotamos um cachorro. A Jéssica era excelente em parecer perfeita. E talvez seja essa a palavra, parecer. Porque por trás do sorriso, do jeito meigo e das mensagens de bom dia, meu amor, havia uma frieza que só descobri tarde demais. O problema começou sutil. Pequenas discussões. Mudanças de comportamento. A Jéssica passou a sair mais com as meninas do trabalho, voltava tarde, às vezes cheirando a bebida que ela dizia não ter tomado. Se eu perguntava algo, ela revirava os olhos. Você tá paranoico, Felipe? Vai ficar controlando agora? E eu, tentando ser compreensivo, recuava. Pensava, ela precisa de espaço, de liberdade. Eu não queria ser o cara controlador. Não queria ser o vilão da história. Até que, um dia, ela sumiu. Ficou um fim de semana inteiro na casa da amiga Camila, sem responder direito. As mensagens eram curtas, evasivas. Liguei várias vezes. Só caía na caixa postal. No domingo à noite, ela apareceu como se nada tivesse acontecido, dizendo que a Camila passou mal e ela precisou ficar para cuidar. O detalhe? Camila postou nos stories um churrasco com o namorado, em outra cidade. Aquilo me acendeu todos os alertas. Confrontei. Ela disse que eu tava ficando louco. Que tava me deixando levar por ciúmes. Que ela não precisava se justificar o tempo todo. E o pior, ela contou essa história pros meus pais. Disse que eu tava obcecado. Que eu tava desconfiando de tudo, até do cachorro. Riu, dramatizou, e chorou na frente da minha mãe. Dona Rosa, eu juro que eu só quero paz. Mas o Felipe anda tão estranho. E minha mãe abraçou ela. Me lembro como se fosse ontem. Minha mãe me puxou de lado e disse: Filho, você precisa confiar mais. A Jéssica é uma menina boa. Tá sempre tentando te agradar. Será que não é você que tá se afastando? Aquilo me destruiu. Em poucos dias, minha imagem dentro da própria família foi manchada. Minha avó me ligou para entender por que eu estava tratando tão mal uma menina tão doce. Meu irmão mandou mensagem perguntando se eu não estava exagerando nas cobranças. Até um tio distante mandou o áudio dizendo que ciúme destrói tudo, cuidado. Ela virou a vítima. E eu, o doido. Mas o que ninguém sabia é que, naquele fim de semana em que ela cuidava da Camila, eu já tinha começado a juntar provas. Porque eu podia ser trouxa, mas não era burro. E o que eu descobri, mudou tudo. Eu sempre tive uma relação sólida com minha família. Nada de novela mexicana,
mas éramos próximos. Natal juntos, ligações aos domingos, grupo no WhatsApp com piadas sem graça do meu tio e correntes religiosas da minha avó. E por isso mesmo, quando a Jéssica começou a minar essa confiança sutilmente, eu não percebi. Achei que era coincidência. Que talvez fosse só o jeito dela. Mas não era. Ela era estratégica. Tudo começou com pequenas confidências. Comentários jogados no ar, disfarçados de preocupação. Uma vez, ouvi ela dizer para minha mãe, no viva voz: Dona Rosa, não comenta com o Felipe não, mas tô preocupada com ele. Ele anda distante, meio esquisito. Acho que tá sobrecarregado, mas não fala. Minha mãe, claro, absorveu aquilo como verdade. E a sementinha foi plantada. Jéssica sabia que a família era meu ponto fraco. Sabia o quanto eu valorizava a opinião deles, o quanto eu tentava manter a imagem de cara confiável, responsável. Então ela começou a trabalhar em cima disso. Sutilmente. Como quem não quer nada. Seu irmão falou que você não respondeu ele ontem. Tá tudo bem? Sua mãe disse que sentiu você seco no telefone. Aconteceu algo? Acho que sua família tá preocupada com você, amor. Talvez fosse bom conversar. Aos poucos, ela ia construindo a narrativa de que eu tava mudando. Me tornando recluso, frio, impaciente. E quando as desconfianças começaram, os sumiços, os áudios cortados, as mensagens evasivas, ela já tinha pavimentado a estrada perfeita para inverter os papéis. O ápice foi quando ela chorou. Sim, chorou. No almoço de domingo na casa da minha avó, na frente de todo mundo. Eu só tô tentando fazer esse relacionamento dar certo. Mas ele não conversa, não escuta. Eu me sinto sozinha às vezes. E aí, o golpe final. Às vezes acho que ele desconfia de mim sem motivo. Eu nunca dei razão, nunca traí, mas mesmo assim ele me vigia. Vigiar? Nessa altura, eu ainda não tinha mexido em celular nenhum. Nem olhado o WhatsApp. Só tinha a intuição. Mas bastou ela dizer aquilo para todo mundo olhar para mim como se eu fosse um abusador em potencial. Meu pai, que raramente se mete em qualquer coisa, puxou conversa no carro, na volta. Filho, se algo tá ruim, termina. Mas não fica controlando a menina. Você não é assim. O veneno já estava circulando. Foi ali que decidi que não ia mais aceitar ser pintado como vilão. Eu ia descobrir a verdade, toda ela, e, quando tivesse provas, ia colocar tudo na mesa. Sem grito. Sem drama. Só os fatos. Comecei discreto. Pedi ajuda a um amigo que trabalha com segurança digital. Expliquei por alto a situação. Ele me orientou a instalar um app de rastreamento leve no celular da casa, aquele que ficava carregando o tempo todo no balcão da cozinha, que a Jéssica usava às vezes para ver vídeos ou ouvir música. Não era o aparelho principal dela, mas como era vinculado ao mesmo iCloud, conseguia acesso a parte das atividades. Na primeira semana, pouca coisa. Pesquisas aleatórias. Prints de receitas. Fotos do nosso cachorro. Tudo aparentemente normal. Mas na segunda, bingo. Encontrei capturas de tela de conversas com um número salvo como Tati Unhas, mas que, ao clicar em detalhes, mostrava um número de área diferente da Carolina do Norte. O mais estranho? O tom das mensagens. Nada sobre unhas ou estética. Mas sim coisas como: hoje ele chegou mais cedo, quase me pegou. Se minha sogra soubesse o que eu faço no plantão da Jéssica RS. Sexta eu tô livre. Motel ou tua casa? Era descarado. Era explícito. A Tati Unhas era o nome camuflagem do cara com quem ela tava me traindo. E não era a primeira conversa. Havia um histórico longo. Inclusive, áudios dela dizendo que não aguentava mais fingir, mas que precisava manter o casamento até resolver a questão da grana. Ou seja, além de me trair, ela estava me usando como base financeira. Com a ajuda do meu amigo, extraí tudo. Imagens, áudios, horários.
Salvei tudo em backup e montei uma apresentação digna de filme, cronologia dos fatos, prints lado a lado com as datas dos eventos familiares onde ela fingia estar doente ou cansada, enquanto na verdade estava em motel. E o melhor, consegui, pelo histórico de localização vinculado à conta Google dela, confirmar que o fim de semana na casa da Camila foi passado em um Airbnb em Wilmington, com registro de 2 aparelhos conectados no Wi-Fi do local. A casa caiu. Mas eu ainda precisava do momento certo. Então esperei. No domingo seguinte, outro almoço na casa da minha avó. Todos presentes. Comida na mesa, cerveja no balde, piada rolando no grupo da família. A Jéssica, sorrindo, servindo salada, ajudando minha mãe com a louça. Perfeita. Até que, no meio do papo, ela soltou: "Graças a Deus agora tá tudo mais tranquilo, né, amor? A gente voltou a se entender, né?" Olhei para ela. Sorri. "Na verdade, Jéssica, acho que a gente tem algumas coisas para esclarecer hoje." Ela congelou. Minha mãe franziu a testa. Meu irmão parou de mastigar. "Que foi, Felipe?" Ela perguntou, fingindo inocência. Peguei o celular. Abri o drive. Liguei o Bluetooth na TV da sala e espelhei a tela. E comecei a apresentação. Não teve grito. Nem xingamento. Nem prato voando. O que teve foi silêncio. E foi 1000 vezes pior. Assim que a primeira imagem apareceu na TV da sala, a captura da conversa entre a Jéssica e o tal Tati Unhas, com a frase "hoje ele chegou mais cedo, quase me pegou", a expressão dela desabou. E o mais impressionante, ela não disse nada. Minha avó, que até então estava comendo pavê no cantinho do sofá, baixou a colher devagar. "Que isso, gente?" Meu irmão arregalou os olhos. Minha mãe ficou branca. O clima, que segundos antes era de almoço de domingo e piadas de WhatsApp, virou um tribunal. E eu? Calmo. Firme. Com o celular na mão e as evidências já todas organizadas por data e hora. "Isso aqui é a tal Tati Unhas, mãe. A mulher com quem a Jéssica tá saindo faz pelo menos 6 meses. Felipe", minha mãe começou, hesitante, "isso deve ser montagem, ela jamais." Eu avancei pro próximo print. Agora era o Airbnb. A foto da fachada do imóvel em Wilmington. A confirmação de reserva no nome dela. O check-in no mesmo dia em que ela disse estar com enxaqueca e ficou de cama o fim de semana inteiro. Jéssica, ainda muda, agora estava visivelmente tremendo. Aos poucos, a sala virou um campo minado. Minha tia puxou minha avó pro lado. Meu pai, que tinha chegado atrasado pro almoço, entrou bem na hora da terceira imagem, uma selfie borrada do quarto do Airbnb, com o reflexo de um homem de cueca no espelho, o Tati Unhas. Silêncio. E aí, o momento mais surreal da tarde, minha avó, 78 anos, voz fraca, disse: "Mas ela jurou pra mim, Felipe. Ela jurou que você era o paranoico." Eu respirei fundo. Me aproximei da TV, dei pause. Virei para todos. Ela mentiu. Com frieza. Com método. Disse que eu vigiava, que eu controlava, que eu era distante. E vocês acreditaram. Ela jogou vocês contra mim e conseguiu. E mesmo assim, eu não fiz escândalo. Eu juntei provas. Eu esperei. Porque se eu gritasse, seria só mais um homem nervoso. Agora, tá tudo aqui. A Jéssica, finalmente, abriu a boca. E o que saiu foi patético. "Você invadiu minha privacidade. Isso é ilegal. Eu vou te processar." "Processa." Respondi, firme. "A casa tá no meu nome. O carro também. E o advogado já tá com tudo isso em backup." Ela se levantou, derrubando a cadeira. "Vocês acham que ele é santo? Vocês acham que ele é a vítima aqui? Ele me deixava sozinha. Ele vivia no computador." Minha mãe, em choque, sussurrou: "Mas, isso não justifica, Jéssica." E aí, sem conseguir mais sustentar a farsa,
ela desabou. Chorou, gritou, fez o teatro completo. Caiu de joelhos no meio da sala, pedindo desculpa, dizendo que se perdeu, que não queria machucar ninguém, que amava a família, que não sabia mais como sair da mentira. Ninguém se aproximou. Acho que, naquele momento, o que matou o clima não foi a traição. Foi a certeza de que todo mundo ali foi manipulado. Que o amor deles foi usado como escudo. Que ela construiu uma personagem, a nora ideal, a esposa dedicada, a moça meiga, só para poder fazer o que queria, sem levantar suspeita. Eu desliguei a TV, olhei para ela no chão e disse: "Você destruiu a própria imagem com as próprias mãos. Não fui eu. Foram suas escolhas." E fui embora. Naquela noite, dormi na casa de um amigo. Acordei com dezenas de mensagens da família. Minha tia pedindo desculpa. Meu irmão dizendo que estava em choque. Minha avó dizendo que não sabia mais em quem confiar. E minha mãe mandou um áudio que eu nunca vou esquecer. "Filho, me perdoa. Eu deixei meu amor por ela me cegar. Eu devia ter acreditado em você. Você sempre foi verdadeiro. Eu sinto vergonha. Mas tô aqui, tá? Tô do seu lado." Chorei ouvindo. Mas não por tristeza. Foi um choro de catarse. De alívio. De saber que, finalmente, a verdade venceu. Nos dias seguintes, a Jéssica tentou contato. Mandou o textão. Áudio. Disse que queria conversar. Que a gente podia tentar entender onde tudo desandou. Eu apenas visualizei. E silenciei. 2 dias depois, ela foi embora da casa. Quando voltei, a chave já não estava na porta. Peguei minhas coisas, troquei a fechadura, limpei tudo. Fisicamente e energeticamente. A parte mais irônica? Ela tentou se justificar para a família depois. Disse que eu exagerei, que ninguém precisava saber, que os prints eram invasivos. Mas aí veio o detalhe que selou a queda dela, o Tati Unhas. O cara postou uma foto com legenda "Liberdade é viver sem máscara." E nos comentários, amigos zoando. Finalmente saiu do trio. O golpe tá aí, né, irmão? Ou seja, ela nem sequer era oficial. Era só mais uma peça num jogo. Minha mãe me mostrou a postagem, com cara de quem ainda estava processando tudo. Ela ia continuar, né? Se você não tivesse mostrado, ela ia seguir com a mentira. Ia. Respondi. E talvez com outro cara depois. E outro. E outro. Hoje, a família sabe. E me pede desculpas até demais. Mas o que eu sempre digo é: não peço que se arrependam por acreditar. Peço que aprendam a observar. Nem todo lobo uiva. Às vezes, ele entra pela porta da frente com um sorriso de anjo. E da próxima vez, talvez não seja eu. Eu sempre pensei que vingança fosse um troço explosivo. Grito, escândalo, tapa na mesa. Mas aprendi, na Marran, que a vingança mais eficiente é aquela que não faz barulho, só deixa o estrago. Depois que a Jéssica saiu da casa, eu mergulhei numa espécie de faxina interna. E externa também. Troquei tudo, fechadura, mobília, até os panos de prato. Joguei fora cada coisa que tinha cara dela. Foto, objeto, lembrança. Até o travesseiro que ela usava. Meu lar, que por um tempo foi palco de mentira, precisava voltar a ser meu espaço de verdade. E enquanto ela tentava salvar a própria imagem com conversinha mole, dizendo que foi um erro, que se sentiu sozinha, que o Felipe nunca valorizou, eu só agi em silêncio. A primeira coisa que fiz foi conversar com o dono do consultório onde ela trabalhava. Não para fofocar, mas porque, entre as mensagens que recuperei, havia provas claras de que ela usava o horário de expediente e o e-mail corporativo para marcar encontros com o cara. Áudios, inclusive, falando do esquema que ela fazia para sair mais cedo. Contei tudo com calma. Mostrei o que tinha. Ele não reagiu na hora, mas 2 semanas depois, a Jéssica foi desligada da empresa. Formalmente,
por questões administrativas. Mas eu sabia. E ela também. Depois, entrei com o pedido de dissolução oficial da união. Com cláusula de infidelidade, anexos e tudo. Com isso, garanti que ela não teria direito a nenhum centavo da casa, que, aliás, comprei antes do casamento e mantive só no meu nome. Os advogados dela tentaram contestar, dizendo que ela ajudou com o lar, mas o juiz não teve dúvidas ao ver os registros. A gota d'água? Um print em que ela diz, num grupo de amigas: se der tudo errado, pelo menos fico com a metade da casa kkkk. No tribunal, isso virou munição de ouro. Saiu sem nada. Literalmente. Nem a cafeteira que ela adorava pôde levar. Saiu de mochila nas costas, e ego em frangalhos. Mas talvez o golpe final, o que realmente virou a chave, tenha sido o que aconteceu com a própria família dela. Sim, porque no meio do caos, eu descobri que a mãe dela, que mora em Atlanta, não sabia de nada. Muito pelo contrário, vivia achando que a filha tinha se casado com um cara incrível, trabalhador e fiel. Ela me mandava mensagem no Dia dos Pais, dizia que queria vir nos visitar. Um doce de mulher. Então, quando tudo explodiu, eu tomei a liberdade de ligar para ela. Não com raiva, mas com respeito. E expliquei tudo. A reação foi silêncio. Depois, um choro engasgado. Felipe, eu te peço perdão em nome da minha filha. Eu criei ela com valores, mas não sei o que deu nela. Fiquei sem saber o que dizer. Dias depois, a mãe dela postou no Facebook uma mensagem indireta, mas bem clara. Caráter não se constrói com aplausos nem com likes. Se revela no silêncio dos bastidores. Que cada um colha o que plantou. A Jéssica sumiu das redes sociais logo depois disso. Bloqueou a mãe. Bloqueou a mim. Sumiu de todos os círculos. E eu? Segui. Com calma. Com dignidade. Reformei o quintal. Voltei a sair com amigos. Fiz terapia. Conheci gente nova. Pela primeira vez em anos, voltei a rir de verdade, não aquele riso protocolar de quem tá fingindo que tá tudo bem, mas aquele riso que vem do peito. Minha família, que antes duvidou de mim, virou ainda mais próxima. Me pediram desculpas, sim. Mas mais do que isso, passaram a me ouvir. Hoje, quando minha mãe desconfia de alguém, ela diz: vou ficar atenta. Lembra da Jéssica? Virou referência. E a maior prova de que minha vida voltou ao eixo? Meses depois, num sábado qualquer, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei que errei. Mas não achei que você fosse tão cruel. Era ela. Apaguei. Sem responder. Porque ali, naquele momento, entendi o que realmente é vingança, viver tão bem, tão em paz, que a pessoa que te feriu sente vergonha até de lembrar que um dia teve espaço na tua vida. Depois de tudo que vivi, se tem uma coisa que aprendi é que nem sempre quem fala mais alto tá com a razão, às vezes só tá tentando abafar a verdade. A Jéssica foi mestra nisso. Ela gritou, chorou, interpretou. E por um tempo, convenceu todo mundo. Porque a verdade, quando é dita por alguém calado, parece frágil perto do espetáculo de quem sabe mentir com performance. E eu era o cara calado. O que preferia resolver no silêncio. O que engolia a pulga atrás da orelha para não fazer cena. O que confiava demais. Até que parei de engolir. E quando falei com prova. Ela pintou a versão dela antes de eu sequer entender o que estava acontecendo. Disse que eu era frio, controlador, paranoico. E no começo, todos acreditaram. Porque é fácil acreditar em quem sabe usar a emoção como argumento. Mas, no fim, os fatos falaram mais alto. E sabe qual foi o maior alívio? Ver a máscara cair sem precisar encostar nela. Só levantei o espelho. E o reflexo fez o resto. Hoje, sou outro. Não porque fiquei mais duro, mais cínico, mais desconfiado. Mas porque aprendi a me escutar. A respeitar minha intuição.
A não deixar o silêncio do meu jeito ser confundido com submissão. Também aprendi que nem toda traição vem com um beijo escondido ou motel barato. Às vezes, vem com sorrisos falsos na frente da sua mãe, com jantares em família, com abraços enquanto te apunhala pelas costas. E essa é a mais cruel. Porque rouba não só a confiança no outro, mas também em si mesmo. Minha relação com minha família se fortaleceu como nunca. Eles erraram ao duvidar? Sim. Mas reconheceram. E hoje são mais atentos, mais críticos. O caso da Jéssica virou história que se conta nos almoços com um misto de riso e lição. Algo entre o "não acredito que ela teve essa cara de pau" e o "graças a Deus você se livrou". E eu? Eu tô bem. Não no sentido de superei e nunca mais doeu. Mas no sentido de que aprendi a não carregar o peso da mentira dos outros como se fosse minha culpa. A Jéssica tentou me enterrar numa cova que ela mesma cavou. Mas esqueceu que eu sou raiz. E raiz não morre fácil. Se você que está lendo isso se encontra numa situação parecida, meu conselho é simples: confie no que você sente, mas ande com provas. A verdade precisa de apoio quando o palco é da mentira. Mas, no fim, ela vence. E quando vencer, não precisa bater. Não precisa berrar. Só mostra. Só coloca a mesa. Quem tiver vergonha, levanta e sai. E você? Você fica inteiro e em paz.